todas e todos. Got it? Muito bem-vindas e bem-vindos aqui. Meu nome é Daniela Rushka Badur e eu tenho novamente a honra de abrir e moderar o nosso quarto encontro pré-evento ainda. É o do primeiro Congresso de Educação para a Paz e Não Violência, em memória do nosso querido Sérgio Storch. Lembrando que esse congresso era um sonho do Sérgio e do Davi Windholz, que é o nosso presidente do congresso, que com esforço e trabalho homéricos, né, com ajuda, lógico, com muitos nos bastidores, além dos palestrantes que nos doam seu conhecimento aqui, seu tempo de vida, está se tornando realidade esse evento. E esse é um congresso que passou por quase 2 anos de preparação, o que é motivo de alegria, de imensa alegria de todos nós aqui, né? Os loucos conscientes, como eu já falei no primeiro encontro, de que esse trabalho é muito e é diuturno, né? Mas, repetindo novamente, nós nos unimos por uma razão. E qual razão? Uma das mais nobres e mais difíceis, que é a paz, né? A construção e manutenção da paz. Enquanto a guerra está em alta, né? Aliás, sempre esteve em alta, né? Nós vamos contra a corrente, né? Falamos de paz. E hoje a gente vai ter a satisfação de ouvir a Bárbara Tomiati, que está aqui, a Hanayana Brandão Guimarães Fontes Lima e o Léo Gershman. E ao final, algumas palavras, claro, do nosso presidente do Congresso, o Davi Windholz. Então, eu passo agora a trazer para vocês a bio da Bárbara Tomiati, a biografia dela. Ela é doutoranda em Estudos Internacionais em Paz, Conflitos e Desenvolvimento pela Universitat Jaume I, pós-graduanda em Psicologia Transpessoal pela Unipaz, São Paulo, mestra em Comunicação com Fins Sociais pela Universidade de Valladolid e graduada em Relações Públicas pela Faculdade Casper Libero. Convivência Internacional na Nova Zelândia e Espanha, é eterna mestra e aprendiz da Comunicação para a Paz. Está a serviço da vida como fundadora da Comunica com Alma, projeto internacional de comunicação para a paz e desenvolvimento humano. Nossa primeira palestrante de hoje, por favor, Bárbara, a palavra com você. Obrigada, Dani. Obrigada, Davi, aos meus colegas, a todo mundo que está aqui nessa tarde, nessa noite. Gratidão pelo convite. Eu vou me apoiar nessa breve apresentação em uma apresentação de imagens que eu trouxe para vocês e vou trazer um início para a gente começar essas reflexões. Vou colocar aqui o cronograma porque comunicador, vocês sabem, a gente se empolga. Coloquei aqui o cronômetro para não passar do tempo e para a gente dividir bastante as nossas falas. E eu senti de trazer um pouco do recorrido dos estudos de comunicação para a cultura de paz, aqui como doutoranda na Universidade Jaume I, na Espanha. E parte desses conhecimentos são principalmente da disciplina de comunicação para a paz do mestrado, nessa mesma universidade. Então, gosto de começar com essa grande reflexão e essa mensagem que fala, né, que uma mensagem poderosa não diz o que já é popular, mas sim torna popular aquilo que precisa ser dito, e acho que no encontro aqui de hoje é o que nós estamos fazendo, né, tornando popular entre os loucos que a Dani trouxe aquilo que precisa ser dito, que precisa ser evidenciado, e quais são essas vozes também, né, que precisam ser evidenciadas nesse contexto atual, que é um contexto de bastante violência verbal, principalmente, né, eu vou focar aqui na minha fala nas redes sociais e nas mídias, que são um reflexo, né, da nossa sociedade, principalmente aqui falo de sociedade ocidental, a qual somos maioria nesse encontro. Então, acho que não vou me aprofundar muito, porque se a gente abre, né, as redes sociais, se a gente abre as grandes mídias, a gente consegue ver essa violência bastante escancarada e muitas vezes uma violência teatralizada, né, a violência como um palco, a violência como um grande show. E algo que muitas vezes ela até faz com que nós
às vezes nos tornamos dentro de um sentido de não perceber mais do que a violência, de tão introjetada que ela já está, né, na nossa cultura, na nossa mídia, na nossa comunicação. E gosto de trazer também um ponto bastante importante trazido pelas minhas tutoras hoje no doutorado, Heloísa Noz Aldaz e pela Alessandra Farnet, onde elas falam dessa comunicação como algo transgressor, né, da nossa sociedade para uma cultura de um marco de cultura de paz. E elas falam que antes da gente falar dessa comunicação, a gente precisa falar de quais são as estruturas, né, que permeiam essa base dessa comunicação. Então, hoje é uma economia voltada ao militar, o que a Dani trouxe no início, né, as guerras principalmente, a valores, né, bastante tradicionais e conservadores, e a uma cultura do medo, que a gente vê bastante introjetada, tanto nas redes quanto na mídia. Então, os marcos alternativos, a gente visa buscar uma comunicação também, mas também uma economia social e solidária, uma cidadania mais crítica, com mais vulnerabilidade, né? Então, das pessoas se abrindo cada vez mais, abrindo as nossas emoções, e também uma cidadania de convivência em diversidade. Por isso que o diverso é tão importante, por isso que ouvir muitas vozes, ouvir muitas narrativas se faz tão importante na nossa sociedade, né? Para que a gente possa construir também, a partir daí, políticas de hospitalidade, políticas de não violência. Então, elas dizem que, e o que os estudos de paz também, né, e conflitos falam, é que essa comunicação para essa mudança social, para essa cidadania global, essa comunicação para a paz, ela vai também, né, muito introjetada com essa estrutura, com a nossa educação, com as decisões políticas, com as legislações, para que a gente possa cada vez mais, através da mídia, né, e nas redes sociais, construir uma cidadania digital ativa, uma cidadania crítica, então, para que nós sejamos menos, né, sujeitos passivos e mais sujeitos pacíficos, porque a paz, ela é movimento, a paz, ela é atitude, a paz, ela é ação. Elas trazem também como a gente precisa, então, repensar também o futuro dos profissionais da comunicação. Então, colocar, né, a cultura de paz dentro de matérias de disciplina para esses profissionais, para que isso também seja introjetado, que a gente possa utilizar a nossa comunicação para contar novas histórias, para contar novas narrativas, porque toda essa narrativa de violência, ela já vem permeando há eras, assim, na nossa sociedade, né? Então, por isso que contar novas histórias também é algo muito transgressor. E vai junto também com uma pedagogia, né, com uma educação formal e informal, com base nessa empatia, com base nessa não violência, e também para que as instituições e as mídias tenham um impacto político nessa cultura de paz. Então é isso, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando desse grande desse grande entorno e disso tudo que caminha bastante junto. E quando a gente fala também dessa comunicação para a paz, e nisso eu sei que meus colegas vão aprofundar também, é essa comunicação para o empoderamento cidadão, né? Então, para que possa favorecer a reflexão, para que possa favorecer o reconhecimento de diversas opiniões, diversas crenças, que temos diversas percepções, diversas culturas, para justamente criar essa cidadania crítica que a gente falou antes, né? E fazendo um adendo muito importante que é considerar as opiniões, claramente aquelas que não são opiniões criminosas e que a gente nem entram, né, nesse debate e que a gente vai aprofundar um pouco sobre isso também. Então, fazendo apenas esse início, né, de que de fato é olhar para essas estruturas, eu gosto muito dessa frase da Angela Davis, que ela fala que radical simplesmente significa ir nas estruturas, agarrar as coisas desde a raiz, e por isso hoje na academia fala-se muito dessa mudança dessa comunicação, uma mudança radical é o que a gente precisa mesmo, né? É mudar, olhar para essas estruturas, então é uma comunicação que ela vise, né, em despatriarcalizar, decolonizar e ecologizar essa cultura midiática que a gente tem. E assim a gente pode olhar para uma cultura de paz. Também falando agora, entrando, né, mais na mídia, mesmo no tradicional, também é muito importante não só o que está sendo falado na mídia, mas também o que está fora, né, da mídia. A gente também refletir sobre isso, porque muitas vezes o que está fora da mídia também faz com que a gente tome, né, decisões, tome partidos dentre os conflitos, e isso afeta muito a opinião pública. Então, também essa teoria, né, da teoria da espiral do silêncio, ela mostra que como indivíduos, muitas vezes a gente omite a nossa opinião quando essas opiniões elas são conflitantes, quando aquela que está na grande mídia, né, por medo da crítica, do isolamento ou da vergonha.
Então, o que está fora da mídia também é muito importante. E quando a gente fala de um jornalismo para a paz, a gente está falando aqui, né, também, como a gente falou da troca, né, do marco tradicional para um marco alternativo, de uma mudar, né, de uma magnitude de problemas, daquela coisa que a gente vê tão com base na catástrofe, naquela coisa tão tradicional e que vê a paz como algo tão difícil, tão inalcançável, para que a gente possa cada vez mais criar uma estrutura de jornalismo e de uma mídia que crie marcos alternativos para esses problemas. Então, a gente não vai deixar de narrar os problemas, a gente vai mostrar tudo o que existe, mas a gente vai mostrar também quais são as soluções, o que está sendo construído, né? O que está sendo aportado, quais são os movimentos, para que justamente a gente não caia nisso de que a paz é algo impossível, quando na verdade existem muitos exemplos que mostram que sim é possível e que a gente possa utilizar também de uma criatividade dentro de tudo que a gente tem na comunicação, para fazer com que isso seja possível. E para isso, então, a gente se embasa também na teoria de que existem várias pazes e por isso existem várias soluções. Não existe uma só maneira, né, uma só solução de fazer as pazes. Quando a gente fala de muitas culturas, de muitos contextos, a gente está falando de muitas realidades, então é saber que existem plurais e distintas soluções também para que a gente chegue a marcos alternativos e a uma cultura com mais paz. E quais são essas soluções? Vou trazer algumas, dando algumas pinceladas. Trago também, dentro, né, de nós como cidadãos e cidadãs dentro das mídias sociais, tem esse centro, né, que é um centro que faz pesquisas e também fala um pouco sobre esse ódio, né, dentro das mídias sociais. Então, como é que a gente pode lidar com essa cultura do ódio que está sendo perpetuada? Então, o número um que eles pedem é não engajar, principalmente comentários de muito ódio que disseminam, né, enfim, essa cultura do medo, ou então discursos mesmo de ódio, bloquear pessoas que estão te atacando, não postar reações que encorajem a continuar, ou seja, não alimentar o ódio com mais ódio, né, dentro da reatividade. E essa é a mais crítica de todas, né, não deixar desde que possível que isso afete, e eu trago também dentro de situações pessoais, muitas vezes eu participei, né, de reflexões, às vezes de debates, de discussões online, e aquilo afeta a gente, né, emocionalmente, a gente acaba criando, né, muitas vezes, trazendo isso para nossa vida depois pessoal, e claramente, se é um comentário que vem junto com um crime, a gente precisa que isso seja gravado e denunciado, reportado e denunciado, justamente pedindo ajuda. Além disso, existem também muitas campanhas de comunicação para a paz que trazem essa criatividade e mostram, vão direto nessa estrutura que a gente falou no início, né? Uma delas é a Quepo, se escreve justamente assim com Quepo, eles são um coletivo, um movimento daqui da Catalunha, eu falo direto de Barcelona, e eles são um coletivo de comunicadores que eles querem justamente estudar, né, pesquisar temas sociais, como por exemplo a fome, mas muitas outras disciplinas. Então, eles querem construir uma comunicação que seja capaz de atingir os corações, que sejam capazes de gerar uma esperança e que sejam capazes de denunciar e de, justamente fazendo um contraponto também com a primeira frase que eu tive, é tornar popular aquilo que precisa ser dito. Então, eles fazem também, são uma solução muito bacana de comunicação para a paz. Trago também um projeto brasileiro, o qual eu sou completamente apaixonada, foi o Ailton Krenak, é um dos principais fundadores. Ele criou um ciclo de estudos da vida, então é uma experiência onde ele conecta o saber dos povos originários, dos povos indígenas, com fontes acadêmicas tradicionais, e ele transforma, né, esses encontros em conversas, e-books, então conteúdos midiáticos, conteúdos de comunicação que são super atrativos, super criativos e que traz também, né, essa população jovem, inclui, movimenta, então também é uma outra solução, outro exemplo de comunicação para a paz. Existem também alguns movimentos que ganharam muita força na pandemia, principalmente quando nós estávamos muito sedentos, né, por notícias boas, diante de tantas notícias. Então, por exemplo, a página do Razões para Acreditar e a página do Só Notícia Boa, que eles estavam chegando a 1 milhão de seguidores e tiveram um problema com o Instagram, mas que são páginas que já atingiram milhares de pessoas e que crescem cada vez mais, buscando, de fato, notícias alternativas, né, notícias que trazem sentimentos bons. Eu achei muito interessante trazer
que o Só Notícia Boa, ele nasceu justamente de uma conversa de um pai com uma filha. Quando a filha, né, ela falou: "Papai, eu não assisto", ele trabalhava, né, como jornalista em um grande meio de uma mídia, e ela falava: "Papai, o seu programa, ele só dá notícia de gente que mata, gente que maltrata, né, criança e que maltrata cachorrinho, e eu gosto de notícia boa". E a partir dessa fala ele criou, né, nasceu, o Só Notícia Boa Oficial, então mais um marco de solução. A Arte Comunica com Alma, ela é um projeto da Comunica com Alma, então em que nós trouxemos arte digital, junto com saberes também originários, mesclando com a poesia, também buscando atrair esse público jovem e a criatividade. E por último, um outro também da Comunica com Alma, esse conversa muito com a questão da educação formal e informal como possíveis soluções, são metodologias de desenvolvimento socioemocional junto a jovens de periferias em São Paulo, onde nós fizemos muitos encontros, tanto online quanto também encontros presenciais, com base em uma pedagogia de Freire, uma pedagogia freiriana, e trouxemos também a metodologia Arte de Viver em Paz, do Pierre Weil, fundador da Unipaz, onde nós trabalhamos junto com esses jovens justamente a escuta empática e acessando essas vulnerabilidades que a gente trouxe no começo, né, das nossas emoções, como é que a gente pode passar a conversar, a construir a paz por meio do que a gente sente, né, atingindo de fato essa comunicação do coração e através de um desenvolvimento humano, junto com todas essas perspectivas sociais. Então trago aqui uma pincelada de algumas das possíveis soluções, como eu disse, são inúmeras, e deixo também junto com os meus colegas para que a gente possa refletir. Deixo também como esperança essa mensagem do Paulo Freire, que diz que a esperança desse verbo que não é do verbo esperar, mas esse verbo esperançar, que é ir atrás, é construir, fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, construir, refletir, não desistir, levar adiante e juntar-se com outros e com outras para que a gente possa fazer e comunicar, principalmente, de uma nova forma. E agora eu vou escutar vocês e refletiremos juntos e juntas. Gratidão pela escuta de cada um e cada uma. Muito bom. Excelente, muito obrigada, Bárbara. Principalmente pelo final com Baby Yoda. Eu também sou fã, enfim, mas o assunto é grave, né? E às vezes a gente fica numa sensação de que uma injustiça tremenda foi cometida e aquilo já está, por exemplo, online e nós não sabemos como reagir àquilo. E você me respondeu uma questão que eu acho que é uma questão de muita gente aqui, que é como denunciar o absurdo, a violência, sem promover essa violência, né? Porque a revolta vem, o sangue sobe, né? E a justiça que nós temos hoje, muitas vezes, é capenga, ela é morosa, ela concorda com determinadas violências, em especial contra mulheres, né? A gente tem uma situação de violência contra mulheres na política que é absurda no nosso país. Eu amei a sua apresentação e a gente tem muito o que conversar, eu acho, com todos os palestrantes ao final, com o Davi e com todos os participantes aqui, para a gente refletir sobre isso. Como denunciar sem promover a violência, né? Passo, então, para a nossa querida próxima a palestrante de hoje. Vou falar um pouquinho da bio dela, que a bio é imensa, pessoas extremamente preparadas a gente tem aqui. Ranayana Brandão Guimarães Fontes Lima, doutoranda e mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia, possui graduação em Comunicação Social, habilitação em Rádio e TV pela Universidade Estadual de Santa Cruz, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, pesquisadora do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, com pesquisas nas áreas de políticas culturais, comunicação e cultura, tecnologias da comunicação e cybercultura, cultura e sociedade, ditadura militar, com especial interesse pelas temáticas de resistência cultural, censura e liberdade de expressão. É membro do Grupo de Pesquisa Observatório de Políticas e Gestão Culturais. Foi diretora de Organização Curricular e Pedagógica da Educação Profissional na Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Professora dos cursos de Jornalismo, Cinema e Vídeo na Faculdade de Tecnologia e Ciências, no curso de graduação em Gestão Pública na Universidade do Estado da Bahia e atualmente é professora da pós-graduação em Gestão Cultural na Universidade Estadual de Santa Cruz.
Na área de comunicação, tem experiência com ênfase em televisão, vídeo, jornalismo, comunicação audiovisual, sonoplastia, marketing digital, produção de conteúdo sonoro e produção de conteúdo para web, e elaboração e coordenação de projetos culturais. Em 2005, recebeu da Sociedade Brasileira de Diabetes o primeiro prêmio de imprensa, nas categorias Televisão e Grand Prix. Em 2015, o prêmio Professor Imprensa, Região Nordeste, da revista que leva o mesmo nome. Desde 2010, trabalha com educação à distância, através do Programa Nacional de Formação em Administração Pública do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Anayana, por favor, com você a palavra. Gente, boa noite. Eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu acredito que a educação é o caminho transformador de todas as realidades. É isso que eu tenho dedicado a minha vida, né? E nos últimos anos, especialmente muito por conta do meu doutorado, que eu tenho me dedicado a refletir sobre a resistência cultural, né? A partir da experiência do Goethe Institute aqui em Salvador, durante o período da ditadura militar no Brasil, especificamente durante os anos 70, isso tem se tornado cada vez mais próximo assim, da minha realidade, essas pesquisas, né? E uma questão que eu observo muito pesquisando nos anos 70, obviamente, quando a gente ainda não tinha, né, as mídias sociais, e a gente estudando agora, é muito interessante, porque a gente acha que muita coisa muda agora, que tem uma transformação radical, né? Quando a gente vê que muitos desses métodos já estão presentes aí desde o começo, né? E eu gosto muito de trabalhar com um sociólogo francês, é o Dominique Walton, porque ele é um cara que pensa a televisão há muito tempo, TV aberta especificamente, e ele vem há muito tempo na contramão de outros teóricos da comunicação, quando ele já vinha lá dizendo, né? Lá atrás, quando a gente estava começando na internet, as pessoas diziam assim: vai ser muito bacana porque a gente vai se juntar e a gente vai poder falar e a gente vai ter espaço, porque a grande preocupação dos anos atrás é que a gente não conseguia distribuir a nossa produção, né? E ele dizia assim: não, o problema não vai ser você falar, o problema vai ser quem vai ter capacidade de te ouvir, e o problema não vai ser juntar os iguais, vai ser na hora de trabalhar com os diferentes. E ele está falando isso lá atrás, né? Então, assim, eu pensei um pouco na nossa conversa de hoje, trazer um pouco essa reflexão que eu acho que a gente, às vezes, deixa passar um pouco isso, que é aquela ideia lá, né? Back to the bones, vamos voltar aos ossos, vamos voltar à raiz do que é comunicação, né? Acho que isso é fundamental. Então, a primeira coisa é a gente pensar que a comunicação, ela é uma necessidade antropológica, né? A gente tem necessidade de se comunicar das mais diversas formas, né? Isso posto, a gente precisa ter em mente um outro aspecto que é fundamental. Comunicação é relação. Se eu não consigo estabelecer uma relação, eu não tenho comunicação, né? Então, assim, dando um exemplo bem prático, se eu escrevo um livro e esse livro está aqui na minha mão com uma série de conteúdos e essas informações elas não são acessadas, a comunicação não foi estabelecida, né? A partir do momento em que eu abro aquele livro e leio aquelas ideias, aí sim eu tenho uma comunicação, né? Quando a gente tem essa mudança aí cultural, com essa separação da necessidade de eu não ter mais aquele autor, aquele pensador, junto com aquela palavra falada, né? Mas a partir dessa invenção da imprensa, como isso se transforma. Então, acho que isso é uma primeira coisa para a gente ter em mente. E a gente está vivendo agora um momento muito assustador, que é o momento em que a inteligência artificial começa a copiar a nossa voz, começa a copiar nosso corpo, e começa, por exemplo, aqui no Brasil aconteceu uma polêmica muito recente,
utilizando uma propaganda, a imagem de uma cantora já falecida, junto com a filha dela, numa propaganda, né, de um carro, um transporte, e aí tem toda uma questão voltada à ditadura, e as pessoas diziam, olha, se ela fosse viva, ela jamais faria essa campanha. E aí começa toda uma discussão, assim, porque nesse momento você é dono da sua voz, do seu corpo, do que você escreve, como é isso, né? Então a gente poder pensar esse aspecto inicial, esse aspecto primário, eu acho que isso é fundamental. Uma outra coisa fundamental da gente poder pensar também é até que ponto, de fato, nós nos comunicamos, não é? Porque nós vivemos um momento em que temos uma avalanche de informações. Essas informações não foram tratadas, não foram processadas, não temos, portanto, conhecimento, né? Temos informações que estão ali dispersas, desorganizadas. E será que, de fato, estamos nos comunicando? Muitas vezes, quando vamos falar com o outro, por exemplo, nós nem sequer temos a possibilidade de ouvir o que o outro está falando. Já vamos ali automaticamente dando a resposta baseada naquilo que nós achamos que o outro está falando, né? E quando isso se dá nas redes, através de uma comunicação escrita, isso é muito mais potencializado, porque aí eu não tenho os outros recursos que são fundamentais na comunicação. Quando eu estou falando da entonação, quando eu estou falando do tom de voz, quando às vezes eu poderia estar dizendo uma informação que ali é uma brincadeira, então eu não tenho nada disso, né? Então essa informação escrita, ela adquire um outro peso, ela adquire um outro caráter, né? Então, é preciso pensar nesse elemento inicial. O Dominic Walton, ele tem uma série de livros, né? E um dos primeiros que eu acho muito interessante chama Informar não é comunicar, quando ele vai falar sobre exatamente esse processo, que é o que a gente faz hoje. O que a gente faz normalmente? A gente manda mensagem no WhatsApp e a gente acha que a outra pessoa leu aquela mensagem que a gente mandou, e mais do que isso, a gente muitas vezes se comunica e a gente espera que a pessoa responda imediatamente, né? A gente transfere muitas vezes para o outro a nossa urgência, quando, na verdade, a gente está vivendo um momento em que o nosso tempo e espaço adquiriram uma nova dimensão, né? Então, eu acho que um primeiro elemento para falar de paz é uma compreensão de que a paz é o clichê assim mais verdadeiro. A paz começa em mim, né? Como eu lido com os meios de comunicação? Como eu lido com essas redes de comunicação? Eu acho que isso é fundamental. Entender se aquela experiência é uma experiência positiva, benéfica, ou se ela é uma experiência estressante, se ela é uma experiência difícil de lidar. Como eu posso melhor organizar isso? Eu posso, por exemplo, no meu caso, eu silencio tudo, silencio meus grupos, silencio o WhatsApp, silencio tudo, porque me dá uma ansiedade muito grande de estar vendo a quantidade de mensagens ali o tempo todo. Então, eu tenho horas do meu dia em que eu paro para ler os meus e-mails, que eu paro para ver o WhatsApp, que eu paro para ver as minhas outras redes, né? E eu também trabalho colocando a temporalidade, né? Tem um dado aqui muito curioso para a gente poder falar. O Brasil é um dos países que tem o maior número de aparelhos de celular no mundo. A gente tem um cálculo que é muito mais de um aparelho por pessoa. É um número bem maior do que isso. E mais do que isso, nós somos o país que é o terceiro país do mundo mais conectado. Então, isso é um mercado, é uma proporção que transforma totalmente a nossa forma de lidar com isso, né? Aí, voltando a essa percepção de que a paz começa em mim, eu preciso aprender como eu lido com isso, porque esse excesso de informação, ele, ele gera uma série de questões, desde essa ansiedade de que eu preciso responder, de que eu preciso mandar uma mensagem, até outras sensações, que é uma sensação, os jovens usam muito essa expressão agora, né, que é
é a sensação de se sentir por fora, porque tem a necessidade de saber de todos os conteúdos, de dominar todos os assuntos, né? E fora as distorções que a gente vai tendo a partir de padrões que são estabelecidos pelos algoritmos, né? Mas eu vou chegar lá nos algoritmos um pouco mais para frente. Então, ainda trabalhando com essa ideia de que informar não é comunicar e de como a gente deve lidar com essa noção dessa infodemia, que inclusive já é um termo utilizado, né? Que é essa pandemia de informações, como lidar com isso, como trabalhar com essas questões. E aí eu nem falei ainda, por exemplo, da desinformação, né? Que é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas é preciso ter uma noção inicial nesse processo também, que é a questão de que a comunicação ela não pode ser reduzida à performatividade técnica. Ainda que a performatividade técnica sempre nos seduza, nos encanta, que nós fiquemos ali atraídos, né, pelas facilidades dessa técnica, a comunicação ela não é meramente técnica. A comunicação ela é composta por várias dimensões. Então, a gente pode falar a técnica seria uma delas, mas a gente tem a questão cultural, a questão social, a política, a jurídica, né? Então, a gente tem uma série ali de dimensões que estão envolvidas nesse processo comunicacional. O Dominique Walton, por exemplo, ele tem uma percepção que é muito interessante. Inclusive, no livro mais recente dele, ele fala que a gente está sendo planejado para chegar no momento da incomunicação. Porque, na verdade, é isso que vai acontecer, né? Um excesso, todo mundo está falando, todo mundo está produzindo, mas, na verdade, a gente está ali com uma dificuldade de conseguir se comunicar, né? Chega uma hora que já está, assim, os níveis aqui do Brasil, por exemplo, de burnout, de depressão, de problemas de saúde mental, pelo acesso às redes, assim, são imensos, né? Então, é assustador quando você pega esses dados. E ele traz uma percepção que é muito interessante, que ele diz o seguinte: por mais que a inovação técnica ela traga mudanças, a gente não pode imaginar que a transformação cultural ela acontece na mesma velocidade da transformação técnica. Isso não é real. Há um espaço, há um delay ali para que isso aconteça e que a vida seja reordenada. A pandemia nos forçou a entrar nesse ambiente virtual com muito mais força, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que, quando a gente está falando de promover uma cultura de paz nas redes sociais e na mídia, as redes sociais são uma das possibilidades da comunicação, mas não é a única. Esse é um problema de natureza complexa. E, tendo em vista que é um problema de natureza complexa, a gente não tem uma solução única. A gente precisa pensar numa solução que ela é multidisciplinar. E isso envolve uma série de questões, inclusive um debate público para a criação de um ordenamento jurídico com participação da sociedade, né? Isso não pode ser uma coisa que vem de cima para baixo. No Brasil, a gente está acompanhando aí o que aconteceu no processo das eleições, né? Toda essa campanha, como é que o TSE agiu mais rapidamente para tentar frear isso, mas aconteceu uma movimentação, por exemplo, no Congresso, que tentou meio que deixar de lado uma discussão que já vinha acontecendo através das audiências públicas há mais de 2 anos, e que a população, boa parte da população, não sabia, né? Essas audiências, elas são disponibilizadas online, qualquer pessoa da população pode chegar, assistir, acessar e deve participar, né? Porque está legislando sobre as nossas vidas. E eu acho que isso é um aspecto fundamental de ser pensado, né? Uma outra coisa que eu acho que é fundamental a gente pensar é que a gente está trabalhando aí numa natureza que é a mediação. E essa mediação, existem várias formas de interação.
a interação ela pode ser através da mídia ou de outros processos. Então, não podemos reduzir a nossa vida, a busca de uma cultura pela paz, simplesmente à esfera das redes. A gente precisa ultrapassar, a gente precisa ir além, porque a gente tem uma realidade. Não estou falando só do número dos excluídos aqui no Brasil, que a gente tem um número altíssimo de pessoas, por exemplo, que não têm acesso à internet de banda larga. E a gente fala como se todo mundo tivesse acesso, e não é real, né? Eu estou falando aqui de um estado, que é o estado da Bahia, tem 417 municípios, é um estado imenso, diverso, e tem muitos municípios que só têm acesso à internet em zona rural, na escola do município. Então, assim, determinadas horas do dia, isso parece uma coisa absurda, mas é real, né? Então, assim, como se dá essa comunicação? Porque a gente acha que está todo mundo online, está todo mundo facilitado, e a gente precisa lidar com essa questão também, né? Uma outra coisa que eu acho importante da gente pensar é que quando a gente está falando da tecnologia, a gente precisa ter em mente que a tecnologia ela não é neutra. A tecnologia ela tem diversos interesses. Acho que é um dos livros assim mais avassaladores que eu li, que é quase uma bíblia, não sei se vocês conhecem, que é o livro da Shoshana Zuboff, que é um livro lançado recente, né? A Shoshana Zuboff ela vai falar de alguns dos aspectos e ela vai mostrar como nos momentos em que nós achamos que estamos descansando, relaxando, nos divertindo, na verdade nós estamos trabalhando para alimentar esse algoritmo, né, o tempo todo, e para trabalhar ali na criação de produtos que são preditivos, ou seja, a partir das preferências de cada um, essas informações vão sendo coletadas e eu vou ter produtos que são lançados para atenderem aqueles interesses, né? E aí no livro ela traz vários aspectos, assim, como é que isso acontece, como é que essas grandes organizações elas estão presentes. Essa semana, inclusive, saiu uma matéria falando, por exemplo, do Google, como o Google entrou nas maiores universidades do mundo e ela consegue capturar os dados a partir de uma oferta dos drives gratuitos e dos e-mails e do Google Classroom, né? Então, isso no mundo, como essas informações estão sendo o tempo todo coletadas ali. E aí, um dado que ela vai trazer que é muito interessante é a gente pensar no aspecto da corrupção de informação, é assim que ela chama, né? Que ela trabalha com dois aspectos. A publicidade falsa, em que as empresas não estão nem aí se a comunicação ela é violenta, se os produtos estão sendo vendidos são falsos ou não, mas a gente já sabe que conteúdo violento, conteúdo de ódio, engajam muito mais, né? Ou seja, as pessoas se interessam mais de clicar ali. Ao mesmo tempo que a gente já sabe que esses conteúdos também são mais distribuídos. A gente já sabe também que as comunidades dentro da internet, trabalhando com ecossistemas mais extremistas e outros tipos de ecossistemas mais moderados, o mesmo tipo de mensagem alcança níveis de reações diferentes. E o que é que os pesquisadores já nos trazem para pensar essa realidade? Que quanto mais isolados os indivíduos estão nas suas vidas, eu não estou falando só de internet, estou falando de vida, essas mensagens encontram mais eco. Então, a resposta para enfrentar essa luta por uma comunicação e uma cultura de paz, ela não está apenas nas redes, ela está para além das redes, né? Acho que isso é fundamental. Como eu falei no início, eu acredito que a educação é o processo de transformação total. Então, eu acredito muito no processo da educação midiática. A educação midiática é quando eu vou ensinar as pessoas, desde o processo escolar, a produção de um conjunto de habilidades que não é só simplesmente acessar,
mas é acessar, produzir, criar, participar de maneira crítica e reflexiva desse novo ambiente, né? Então, alguns pontos assim bem rapidinho, porque o meu tempo também já está acabando. Trabalhar ensinando como a gente pode pensar no consumo qualificável e responsável de informações, trabalhar responsabilidade pelo bem-estar coletivo, ampliar os processos de letramento e de comunicação midiática, trabalhar com os aspectos da participação ética, inclusiva e fortalecedora nas redes e a construção permanente de espaços de autoexpressão e diálogo. Então, acho que a minha contribuição é um pouco nesse sentido. Não sei se eu passei do tempo. Se passei, peço perdão. Não passou, seu time estava ótimo, muito Ai, obrigada. Trouxe tantas coisas importantes, tantas conexões entre os assuntos. Esclarecimento, sim, através da educação, mas o que a gente mais precisa é organização popular, né? Com esclarecimento para lutar contra todas essas questões que se entrelaçam. Antes a gente tinha só o quê? Esses programas vespertinos que ficavam idosos em casa assistindo, programas policiais, né, policialescos, e agora eles têm, além disso, o WhatsApp, um monte de notícias falsas. Você tocou na questão das eleições. A gente vai ter, eu tenho certeza absoluta, uma enxurrada de deepfakes com vídeos, imagens que parecem verídicas de pessoas que estarão concorrendo nas próximas eleições e como é que a gente vai lidar com isso, né? É aquela questão. Ninguém quer que as outras pessoas não tenham opiniões, é importante que elas tenham, mas é importante saber do que se fala, né? Para a formação de uma opinião, antes de mais nada, né? É assim, estou muito, muito, muito satisfeita com todas essas questões e acho que todo mundo aqui também. E passo logo em seguida para a gente fechar com chave de ouro e depois a palavra do Davi para o Léo Gershman. Eu vou ler então, obrigada, Rayana, muito obrigada, Bárbara e Rayana. Uma apresentação complementa a outra, eu acho, né? Léo, vou ler agora a sua mini bio. É jornalista, trabalhou em redações como Zero Hora por 13 anos, Folha de São Paulo por 11 anos, além da revista Placar, Correio do Povo e Jornal NH. Foi correspondente da Folha de São Paulo em Buenos Aires de 97 a 98. Em 98 fez uma pioneira cobertura da Copa do Mundo da França, com a então inovadora transmissão de textos em tempo real, entre outras. Esta vivência o tornou um observador atento dos rumos que tomavam as comunicações, o jornalismo em si e as redes sociais, com sua rapidez e falta de regulação, o que resultou em mudanças profundas no jeito de reportar histórias. Escreveu livros com atenção especial à diversidade do futebol, tais como Coliguei, Tricolor e Todas as Cores, Somos Azuis, Pretos e Brancos, A Fonte, A Incrível História de Salim Nigri, Uma História Gremista de Amor e Inclusão, sobre o IGT, braço social do clube. Também escreveu o infantil Meu Pequeno Imortal, Reconquista, trajetória do tricampeonato continental do Grêmio, Jaime ao Quadrado, a biografia do jornalista Jaime Kopstein, A Viagem à Alma Tricolor em 7 Epopeias e o recente A Revolução Digital na Copa da França. Nesse muito especial, fez um ensaio sobre o panorama das comunicações e as mudanças radicais pelas quais passaram. Além de formado em jornalismo em 86, é formado em Direito pela PUC Rio Grande do Sul. Léo Gershman, por favor, a palavra. Veja se consegue abrir seu microfone, nós não estamos te ouvindo. Só clicar no ícone do microfone no celular e abrir. Acho que eu não consigo abrir por aqui, deixa eu ver.
Agora sim, pode falar. Está aberto o seu microfone. Está aberto. Será que só eu que não estou ouvindo ou todos estão ouvindo? Eu Não? também não estou ouvindo. Nós não estamos ouvindo, Léo. Verifique o que está acontecendo. Agora, sim? Agora sim, sim, ótimo. Tá. Eu tirei os fones. Eu acho que o fone estava Som está atrapalhando. ótimo. Som está ótimo. Pode continuar Tá. assim. Não, eu estava comentando que está sendo um prazer conviver com vocês, assim, virtualmente. Eu já conheci o Davi, eu sou um admirador do Davi, o trabalho que o Davi faz pela paz, né? E então assim, e eu estava ouvindo vocês. O que eu vou falar é realmente assim é complementar, é diferente do que vocês estão falando. Eu acho que complementa bem. Mas assim, o que eu ouvi vocês falando me faz algumas coisas, assim, por exemplo, a palavra radical, né? Eu acho que essa coisa da gente usar, nós todos aqui, eu acho que somos muito ciosos assim da questão do significado das palavras, do bom uso das palavras. Radical não é ser extremista e às vezes nós temos que ser radicais, né? Radical e a raiz. Como assim, por exemplo, agora eu vejo o Javier Milei, candidato na Argentina, candidato antissistema. Como assim antissistema? É o cara que mais extremadamente, literalmente isso, mais extremadamente defende o sistema. Como assim, candidato? Como que o Bolsonaro é antissistema? Não é antissistema, é o cara que é extrema-direita, é o cara que extremadamente defende o sistema. Né? O Bolsonaro, ou seja, o Bibi Netanyahu, são os caras que também estava pensando, uma vez eu entrevistei, isso, tô repercutindo as coisas que vocês falaram e eu estava aqui atento. Uma vez eu entrevistei o Roberto da Mata e eu transito muito nessa coisa do futebol. Eu acho que rivalidade, essa coisa das torcidas do futebol, é uma coisa muito triste, muito ruim. Eu torço pro meu e respeito os outros, eu não entro muito nessa coisa da rivalidade, eu não curto muito. Mas o Roberto da Mata uma vez me disse uma coisa: estava uma onda de violência no futebol em São Paulo. Isso aí foi anos 90, faz uns anos já, e ainda não tinha redes sociais assim como tem hoje. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci: que o torcedor de futebol violento ele tem a lógica do nazismo, porque ele não aceita a cor diferente, ele não aceita. E aí eu misturo com o Yuval Harari, com o Yuval Harari contando, eu acho que em Sapiens, que ele fala que como hoje nós estamos reféns das nossas narrativas, em vez de nós sermos donos delas, elas são donas da gente. E é uma coisa impressionante como às vezes tu vê pessoas sustentando narrativa, sustentando posição que o cara já nem sabe por que está falando, né? Já nem sabe por que está falando aquilo. Então é uma série de coisas que vocês fizeram refletir aqui, né? A gente, eu ouvindo, mas assim, eu vou pegar aqui como esse assunto mobiliza muito a gente, mexe com a gente, porque é a nossa profissão, né? Uh, é todo, atinge a gente de uma forma muito forte. Então eu temi, como tem muitas reflexões sobre esse assunto, eu temi de deixar alguma coisa de fora. Então eu fiz aqui comigo, eu não tenho esse conhecimento técnico de fazer uma apresentação bonita, mas eu fiz para mim um roteirinho. Eu vou ler algumas coisas e vou desenvolver em cima disso que eu escrevi aqui, tá? Uh, eu vou muito pela coisa do jornalismo, porque isso aí, o Davi fez uma provocação quando a gente estava falando, conversando no WhatsApp antes, né, o grupo daqui do que a gente estava falando. Ele falou: vejam soluções, e para mim tem duas chaves na história: jornalismo, 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 muito jornalismo. Tem que ter muito jornalismo. E o jornalismo, às vezes, pela minha trajetória como correspondente, por ter escrito esses livros, reportagens na área do futebol, sempre, geralmente com a coisa da diversidade, eu vou em universidade, assim, falar com os alunos, e os alunos, eu vejo que a gurizada gosta, porque eu sou um otimista, né? Eu acho que o jornalismo tem que achar por onde, mas ao contrário do que o que as pessoas andam falando, o jornalismo nunca foi tão relevante
Porque se antes o jornalismo era necessário para informar, hoje, além de informar, tu tem que combater a desinformação. Então, ele é a coisa ao quadrado, né? Tu tem a coisa negativa para enfrentar, aquilo que se chama também, eu acho uma expressão ruim, fake news. Se é fake, não é news, né? Então, são umas coisas assim, meio que essa coisa da gente, o zelo que a gente tem pela palavra. Enfim, primeiro tópico que eu quero tocar aqui. Mais que um assunto complexo, estamos diante de um paradoxo. Os veículos de comunicação precisam se viabilizar financeiramente e uma armadilha impede a visão necessariamente a longo prazo para o jornalismo. O que eu quero dizer? O que eu digo assim? Eu fiz o tópico, eu quero lembrar o seguinte. Hoje, uma empresa, um jornalista, a relevância de um comunicador, né? A relevância do comunicador, ela se dá muito pelos seguidores que o cara tem em redes sociais, né? O jornalismo, os veículos de comunicação, eu acho que estão errando muito quando tem que pontuar diferenças em relação a essa verborragia, essa poluição que a gente vê por aí, e em vez de combater isso, de trazer muita qualidade, acaba caindo numa armadilha que é, por exemplo, traz valoriza a coisa a pessoa que tem seguidores. Eu vou ficar na coisa do futebol, né? Que eu acho que daí é interessante porque é um retrato bom, mexe com a paixão, tem uma série de coisas. No Brasil é muito importante, no mundo é muito importante, né? O Nick Hornby, naquele livro maravilhoso Febre de Bola, explica isso. E no futebol tem sido muito comum isso. O cara que é um animador de auditório tem seguidores, o que que o cara faz? Por que que o cara tem muitos seguidores? Porque o cara ele fala a linguagem que o torcedor de futebol quer ouvir. O torcedor de futebol médio é um idiota, né? O torcedor de futebol médio é um cara que não tem difícil é uma coisa grosseira. Normalmente é uma coisa grosseira, uma coisa então, o cara fala o linguajar que as pessoas querem ouvir, que o público quer ouvir, que esse ambiente do futebol quer ouvir, e com isso ele tem seguidores. E tendo seguidores, ele se credencia a ter espaço, quando eu acho que deveria ser valorizado o conteúdo, né? Em vez dessa urgência pelos seguidores, pela audiência e daí pelo financiamento, né? Porque tu tendo audiência, tu tendo seguidores, tu tendo audiência, tu tem apoio financeiro, né? Tu tem anunciantes. Então, em vez dessa coisa, que daí é um problema, vamos lá, é um problema do capitalismo, é uma coisa que tu tem a urgência do lucro, a ganância. Isso aí é um veneno, porque tu tem que ter paciência agora, porque o jornalismo, em algum lugar, o jornalismo vai sobreviver, porque ele é essencial. Em algum lugar ele vai sobreviver. Que sejam os veículos tradicionais, eu gostaria que fossem, porque eles dão uma credibilidade, tu tem ali um lugar que tu vai hoje cada vez mais, isso é um alento. Eu vejo as pessoas, chega uma informação, vamos lá, outra palavra que é muito castigada, informação implica necessariamente ser verdadeira, né? Informação precisa ser verdadeira, necessariamente é verdadeira. Então, surge rumor, um rumor que tu vê nas redes sociais cada vez mais, eu vejo as pessoas, não, parei, eu vou conferir, vou dar uma olhada ali na Folha, vou dar uma olhada no Globo, na Zero Hora aqui, sabe? Cada vez mais eu vejo as pessoas, isso me dá um alento, porque o jornalismo precisa ser valorizado. Então, quando o Davi fez a provocação, né, de qual é a saída para isso, eu acho que muito jornalismo e muito importante a regulação das redes sociais, né? O Eugênio Butti, que é uma pessoa que eu escrevi esse livro da Copa da França, que eu peguei bem em 98, eu fiz a cobertura em tempo real da Copa da França, e ali eu vivi essa esquina, é uma coisa impressionante,
porque até ali nunca tinha sido feito uma cobertura com essa dinâmica, com essa rapidez, essa velocidade, né? E o Eugênio, uma vez, faz muitos anos, ele me disse uma coisa: o jornalismo, teve um momento que a imprensa, o jornalismo, precisou de um código de ética. Isso não tinha tudo, foi preciso um código de ética. Naturalmente, essas redes sociais, elas vão ter que passar por isso. Vai ter que ter uma regulação. Porque uma pessoa, eu comparo muito, eu até estou entrando aqui nos itens que eu fiz, mas eu comparo muito com o trânsito automotivo. O trânsito automotivo, aliás, é uma coisa com essa onda egoísta que a gente anda no mundo, no Brasil, muito especial, egoísta, essa visão neoliberal, muito egoísta, né, que a gente anda vendo por aí, eu vou pegar o Javier Milei na Argentina agora, um sujeito que defende que ele é liberal. Primeiro, estão espancando a palavra liberal. Pô, liberalismo é uma coisa bonita, né? Liberalismo é uma coisa bonita. Libertário, o cara é libertário. Como assim? Libertário é para ser uma coisa bonita, positiva. O cara, uma das coisas que ele defende é a liberdade, porque são adultos, enfim, né? Liberdade para comercialização de órgãos humanos. Gente, se eu tenho um filho passando fome, eu vendo o rim. E eu não estou sendo livre para fazer isso, eu estou sendo obrigado a fazer isso pelo sistema, que é aquilo que dizem que ele é antissistema. Não, esse cara, e os caras que nem ele são defensores do sistema, extremados do sistema, a ponto de achar que vender o rim, o cara está livre para vender o rim, o cara não está livre para vender. O cara que vê um filho passar fome vai vender o rim. Eu venderia o meu rim para o filho não passar fome. Né? E eu acho que qualquer pai decente faria isso. O ponto que eu continuo aqui, eu fiz uma anotação. Eu queria uma coisa que eu acho sobre o jornalismo, tá? O site de fundo de quintal, que a gente vê às vezes, né? O cara, um site que surge, que fala no futebol é muito comum, né? Equivale ao rábula para o advogado, equivale ao curandeiro para o médico. O jornalismo, aliás, eu acho que tem que voltar a ter regulamentação, tem que voltar a ter exigência do diploma para o jornalista, por uma questão de segurança para a sociedade. Né? Porque o jornalismo é o que dá credibilidade à informação. Nós estudamos na faculdade técnica, ética. Né? Então é isso. Bom, eu falei aqui, eu estou entrando na questão da informação, fake news, das palavras que estão castigadas, que eu acho que são dadas conotações erradas. O outro tópico aqui que eu queria desenvolver é o combate à violência e a desqualificação vem necessariamente o combate à violência e a desqualificação vem necessariamente do jornalismo. Eu botei entre parênteses de qualidade, porque necessariamente o jornalismo tem que ser de qualidade. Eu acho que, diante dessa poluição verborrágica que a gente vê por aí, de rumores, de coisas, o que nós, jornalistas, temos que fazer, e isso é uma ótima notícia, nós temos que nos qualificar. Eu não acredito, eu não sou um cara que me assusto tanto com essa coisa da inteligência artificial, porque o conteúdo, a sensibilidade, o conteúdo, isso ninguém nunca vai tirar do humano, né? Então, o jornalismo tem que se qualificar, tem que ser muito bom, o cara tem que escrever muito bem, o cara tem que... não é mais dar informação, é dar informação, interpretar. Teve uma situação aqui na Zero Hora, né, que para mim é muito... me marcou muito. Eu vi no caderno cultural do fim de semana, teve uma matéria de 3 páginas dizendo por que o mundo é redondo. O mundo não é plano, viu? O mundo é redondo. 3 páginas para dizer isso. Eu pensei, mas que escândalo uma pauta dessa. Mas eu fiquei mais escandalizado quando eu me dei conta depois que ela era necessária. Porque tem gente que diz isso.
Então, se tem gente que diz isso, e aí está o jornalismo, aí está a importância do jornalismo, né? Não é só informar, não é só informar, é pôr os pontos do is nos is da informação, né? É dizer que, gente, a Terra é redonda, gente, vai te vacinar, porque isso é importante ser comprovado, né? Então, entra aí o jornalismo. Não é mais só informar, é muito mais que isso. Então, é mais relevante do que nunca foi. Agora, por onde que vai ser feito esse jornalismo? Não sei. Eu acho que os meios de comunicação tradicionais estão perdendo o espaço nisso aí, porque estão, em vez de combater as redes sociais, é aquilo que eu comecei, no começo ali, eu comecei falando, estão se aliando a ela, estão cedendo a coisa dos seguidores, porque a audiência, nesse mundo que a gente vive, a audiência, o lucro imediato, a ganância, é o que sustenta, né? Mas tu tem que ter paciência, tu tem que maturar isso, tu tem que dar tempo pro jornalismo se, se, se sobressair com a importância que ele tem. E é isso que eu estava dizendo antes. Eu vejo cada vez mais as pessoas, poxa, eu vou consultar o jornal para ver se é verdade, esse rumor que eu ouvi por aí. Beleza, é por aí, é por aí. Então, muito jornalismo de muita qualidade e regulação das redes sociais. Eu acho que para evitar esse caminho da violência, do desrespeito, da grosseria, né? Quando eu falo, eu estava falando que eu comparo muito as redes sociais com o trânsito automotivo, e também é trânsito de informação, né? Quando eu comparo, é no seguinte sentido: a pessoa está atrás de um computador, como o cara que está atrás dentro de um carro, o cara é um grosseiro, o cara corta a frente, o cara não está nem, o cara é um egoísta, um estúpido. Mesma coisa as redes sociais, quando tu tá na frente do computador e tu não tá enxergando a pessoa, o Davi fala muito isso, nessa questão toda, desse trabalho todo que ele faz pela paz, quando tu olha no olho da pessoa, tu enxerga a pessoa, tu pode ver até no teu adversário, no teu inimigo, tu pode ver, poxa, esse cara é uma pessoa bacana, né? Então, tu tá atrás, tu é um covarde quando tu tá atrás desse computador, como tu é um covarde quando tá dentro daquele carro, e faz as maiores barbaridades. Então, na verdade, tem uma coisa que uma vez eu andei lendo sobre a justiça restaurativa que existe, que é uma coisa muito bacana, que é as pessoas se olharem no olho, né? Então, sair um pouco desse mundo virtual, dessas latas que a gente tem de ferro, e olhar no olho das pessoas. Eu acho que passa por isso, né? Aí eu fiz uma anotação aqui que eu acho que é uma coisa importante dizer: o meio é virtual, mas as pessoas são reais. Então, quando tu tá ofendendo, tu tá agredindo, tu tá sendo desrespeitoso, que parece um joguinho, né? Tu tá ali no computador, não, tu tá agredindo uma pessoa de verdade. E tem que chegar um momento que essas pessoas vão ser processadas pelo que fazem, isso tem que ser regulado e essas pessoas têm que responder pelo que fazem, né? Isso também é uma ferramenta para a gente pacificar esse ambiente, porque as pessoas precisam ser coibidas dessa agressividade toda, dessa violência toda. Eu falei do Eugênio aqui, comparo com o trânsito automotivo, né? O caso Milei, eu acho que o Milei hoje é um case, porque eu acompanho muito a Argentina, ali no meu currículo foi dito, eu fui correspondente lá e a Argentina nunca saiu de mim, foi um momento muito importante da minha vida, né? Eu era jovem, assim, e foi um momento espetacular da minha vida, então eu acompanho bastante a Argentina. O Milei, esse cara, que, aliás, ele é um economista, professor de economia na universidade, ele sabe muito bem, como professor de economia, ele sabe muito bem que quando uma pessoa é livre para negociar os seus órgãos, ela, ela não está sendo livre, ela está sendo coagida pela desigualdade social, né? Ele sabe porque ele é professor de economia. Então, um cara que é professor de economia e diz isso, sabendo tudo que ele sabe, eu não acho que seja uma coisa assim de ignorância, como outros podem ser uns ignorantes que andam por aí, fazem coisas. Não, esse cara é mau. Isso é maldade.
né? É egoísmo e maldade. Vamos dizer as palavras como elas têm que ser ditas. Essa extrema-direita, ela é má, ela é cruel, né? E eu acho que nós temos que chegar, a gente teve uma conversa, né? A gente conversando ali no WhatsApp, realmente acho que a grande maioria das pessoas que acabam aderindo a essa extrema-direita não é isso, não é isso. E são pessoas que a gente pode conversar, é uma minoria que é fascista convicta, é uma minoria. Então nós temos que conversar com essas pessoas, né? Nós temos mesmo que conversar com essas pessoas e entender por quê. Por que que o mundo... Claro, o papel do reacionário tem para mim muito claro que, vamos lá, palavras. Reacionário vem da mesma origem da palavra reação. O reacionário, a gente tem uma evolução dos costumes espetacular, né? Na questão do racismo, na questão da homossexualidade, em várias questões que a gente está evoluindo, na questão da mulher. Assim, a gente está numa evolução espetacular e eu acho que tudo que a gente está vivendo agora é um grande soluço reacionário, é uma reação desses caras que estão fazendo o papel deles. Mas a evolução, ela não tem como conter isso. Não tem como conter. Então, acho que nós temos que entender por que que as pessoas estão votando na extrema-direita, por que que as pessoas estão tão cruéis, por que que estão tão violentas. A gente tem que entender esse processo e conversar com essas pessoas, né? E mostrar para essas pessoas, esclarecer o tempo todo, né? Então, eu acho, realmente, eu coloquei uma coisa ali, a gente conversando no WhatsApp, eu coloquei, como que a gente vai conversar com um cara que fala que a Terra é plana, que nega a vacina, né? Um cara que fala as maiores barbaridades. Como que tu vai dialogar com esses caras? Aí o Davi interveio ali e falou uma coisa que realmente a grande maioria não é isso. Dá para conversar e temos que conversar, né? E eu acho que esse é o nosso papel. Deixa eu ver. Caso Milei. O Milei é o seguinte, né? O Milei, por isso que eu estou falando da questão do meu conhecimento lá, da coisa toda da Argentina. Esse cara, essa coisa histriônica dele, essa loucura dele, os meios de comunicação lá na Argentina, esses canais, esses programas, eles têm muito de noite a coisa da farândula, né? Aquela coisa de botar o programa de auditório, né? Que eles têm de noite, começaram a botar muito esse cara para falar. E o cara se cacifou. Olha o perigo agora de um cara desse. Então, os meios de comunicação têm que cuidar muito. E é esse processo mesmo. O cara tem seguidores, o cara aparece bem nas mídias sociais, não sei o quê. Bah, vamos lá botar nos programas. Olha só o perigo. Olha o monstro que criaram. Né? Vamos ver como é que vai ficar a eleição agora, outubro, mas é um perigo esse homem. E pior, né? Um professor de economia que sabe muito bem que um pai vende o rim e não está livre quando faz isso. Bom, a desvalorização do jornalismo é um problema sério, nunca foi tão essencial. Se antes se informava, bom, é tudo que eu já falei aqui. Bom, eu acho que eu contemplei os itens que eu queria falar. Então, eu acho que eu estou complementando um pouco. A minha formação mais é a coisa da redação mesmo, né? Então, acho que ficou legal essa nossa mistura aqui. Eu estou trazendo um pouco mais a coisa do pé de redação aqui, da visão. Faço uma defesa entusiasta da minha profissão, a profissão que eu sonhei desde adolescente e que hoje, se eu fosse de novo fazer vestibular, eu estudei aqui na Federal, eu faria de novo. Saí do colégio, entrei na faculdade e eu sou muito previsível nas minhas coisas, né? Eu faria de novo e acho que é uma profissão justamente por tudo que a gente precisa no sentido de esclarecer no direito, no sentido de conversar, de comunicar. Comunicação é relação humana mesmo, né? É isso mesmo, que já se falou aqui. Nunca foi tão essencial. Então, nós temos que fortalecer o jornalismo e responsabilizar as pessoas que são violentas virtualmente, porque quando elas são
quando elas estão fazendo algo assim, elas estão atingindo uma pessoa real, um ser humano. Então, não sei se é tanta coisa para falar sobre esse assunto, não sei se extrapolei o tempo, não sei se eu consegui ser claro, se eu não me atropelei num monte de coisa, porque esse assunto é um momento, é maravilhoso a gente ter esse espaço aqui e estar conversando, porque esse assunto é essencial, essencial. Tá? Obrigado, pessoal. Espero ter passado bem a minha mensagem, tão bem quanto as duas anteriores, que foram ótimas. Tá? Beijos. Muito obrigada, obrigada, Léo. Eu achei extraordinário, porque fechou com o papel da imprensa tradicional, um papel fundamental, né, para denunciar, desmascarar essas falácias absurdas, para desmobilizar esses afetos ou mobilizar outros afetos, né, nas pessoas. Não esses afetos de ira, raiva, compartilhamento insano de coisas que não existem. E na Argentina, a gente não tem, como você falou, ultraliberalismo para ele não é suficiente. Eles querem uma espécie de neofeudalismo, ou sei lá o quê, né? É pior, entendeu? É uma coisa absurda. E aí termino para passar para o Davi com uma frasezinha pequenininha do Amos Oz, que eu acho que vai caber aqui, que é o que é ser pacifista, que é parar a agressão, né? Primeiro aspecto, não somos pessoas, não, faça o que quiser. Não, parar a agressão, aí a gente conversa, né? Davi, por favor. Foi excelente, eu acho que cada um se completou e deu a figura geral. Acho que a Bárbara e a Hanayana trazendo aspectos acadêmicos e análise, e o Léo trazendo a paixão do futebol, né? Para dentro, as emoções em relação à questão da mídia e das redes sociais. Escutando vocês três, me veio assim bem claro Paulo Freire e Pierre Weil. É impressionante, quer dizer, se eu pego alguns pontos, eu ainda não fiz uma ordem na cabeça, então eu só vou colocar alguns pontos, mas sem dúvida, hoje em dia, as redes sociais podem ser comparadas com aquilo que Paulo Freire chamou da educação bancária. Quer dizer, a pessoa que está por detrás do computador, do celular, ela está sendo passiva e recebendo a informação. Tem alguém que está definindo o conteúdo através dos algoritmos, que ele é o subjeto e aquela pessoa que está recebendo a informação é o objeto, e assim por diante. Quer dizer, assim, nós tomamos a definição de Paulo Freire de educação bancária, então a solução educacional está na pedagogia da liberdade, na pedagogia do oprimido e na solução de você criar um diálogo. A base nossa, que isso foi colocado bastante pela Hanayana, a questão do diálogo, quer dizer, de você falar com o outro, e o Léo trouxe realmente aquilo que eu sempre digo, quando você olha nos olhos de uma pessoa, é muito difícil você atirar com uma arma, é muito, muito difícil. O salaf, como se diz o salaf, aquele que atira de longe com a mira, ele não está vendo. E é exatamente isso que as redes sociais. Quer dizer, eu não estou em frente da pessoa, eu estou olhando ela pela mira a 1 quilômetro de distância, e aí eu recebo a ordem, atira nele, e aí pelo oficial, e aí eu atiro e mato essa pessoa. E é mais ou menos isso que nós estamos fazendo nas redes sociais. Então, a única forma é não participar desse complexo, mas não significa que não
usar as redes sociais. É justamente o que a Bárbara comentou, quais são os itens, bloquear, não seguir esse, que eu não diria que isso é um diálogo, porque o outro lado não está pensando num diálogo, porque diálogo é você falar para que o outro escute e escutar para que o outro fale. E você não está nessa posição. Você está numa posição que a pessoa que está do outro lado só quer falar e te atingir e te atacar. Então, realmente, eu acho que essas propostas práticas que a Bárbara trouxe são muito boas. Uma das coisas interessantes que me veio é essa questão de que, como as redes sociais levam ao algoritmo, levam a gente a se unir com pessoas que pensam como nós. Isso me levou, quer dizer, a Hanayana falou dos anos 70, me levou, quando eu era estudante na Universidade de Jerusalém, eu sempre sentava, ia na cafeteria, né, no restaurante, e sentava com as pessoas que aqui eu era uma pessoa de esquerda, a favor do Estado da Palestina, a favor da devolução dos territórios, e eu sentava sempre na mesa das pessoas da direita para conversar com eles. E o pessoal, meus amigos, vinham e diziam, Davi, que história é essa? Qual é a tua posição política? Você está sentado na outra mesa. E eu falava, o que eu vou fazer? Eu vou sentar com vocês e nós vamos nos apoiar um ao outro e dizer, você tem razão. Não, você tem razão. Não, eu vou lá para discutir com eles, para conversar, para tentar entender o outro lado e saber como poder dialogar com eles. Logicamente, tem aquele núcleo, o que eu chamo de hardcore, que é impossível conversar com eles, porque eles estão totalmente apagados. Mas eles, não importa que posição política, que religião, esse hardcore sempre existe em todos os movimentos. Mas, como o Léo disse, eu acho que a maioria é uma maioria que você pode dialogar. Isso que nós não sabemos como dialogar com eles, nós não temos a linguagem que pode chegar a eles, nós nos pegamos em nossas narrativas, o Léo trouxe do Harari a questão das narrativas, nós nos pegamos nas nossas narrativas, nós temos que nos libertar. Então, isso é uma coisa que realmente me lembrou. A outra coisa é a questão de trazer um outro tipo de redes sociais. Isso foi muito gozado. O Sérgio Storch e eu estávamos um dia conversando, lá pelas nossas conversas de 3 horas da manhã, e nós falamos, nós temos que criar outro tipo de rede social. E aí desligamos, na mesma hora, o Sérgio criou no Brasil o outro Israel, e eu criei em Israel as notícias que não aparecem. E com o mesmo objetivo, quer dizer, nós desligamos a nossa conversa e, ao mesmo tempo, surgiu essa questão. E realmente criar a outra rede social. Em vez de você lutar e tentar combater exatamente o que a Bárbara falou, de não ficar incentivando isso, não, vamos criar uma rede paralela que demonstra a crítica, que traz notícias positivas, que traz soluções em vez de trazer os problemas, sem esconder os problemas, mas que traz principalmente as soluções, que faz um pensar crítico, que traz, ok, eu sou a favor de 2 estados, mas tem pessoas que não são a favor de 2 estados, elas são a favor disso, disso, disso. Vamos analisar essa situação e eu vou tentar mostrar porque eu acredito nessa solução. Então, realmente, criar uma rede que ela seja crítica, que ela seja pensante, que ela seja dialógica a Paulo Freire. Então, isso era outro ponto que eu queria trazer. A semana passada, eu quero só relacionar um pouco com a inteligência artificial, e com isso, quem sabe,
também dá uma solução que eu acho que possa ser válida dentro do processo educativo em relação às redes sociais. Nós estávamos discutindo sobre a inteligência artificial e toda essa questão de que falaram, bom, as redes sociais, a inteligência artificial na escola vai acabar com os estudos. Por quê? Porque a criança ou o jovem vai receber uma lição de casa, vai entrar na aplicação, vai entrar na inteligência artificial, vai dar o tema e vai receber a tarefa, e vai trazer a tarefa. Então, acabou a lição de casa. E aí, o diretor-geral da rede Orte, uma rede muito grande de escolas em Israel, fez um comentário que, para mim, foi a melhor coisa. Ele falou, não vai acabar. O que nós temos que fazer é nos transformar. Então, a lição de casa vai ser o seguinte, dar um tema, a criança, o jovem, a criança vai na inteligência artificial, vai tirar o artigo através da inteligência artificial. A pergunta que eu faço para essa criança e para esse jovem é: a inteligência artificial, quando escreve um artigo, ela tem erros. Quais são os erros do artigo que você está trazendo para nós? Então, a criança ou jovem não vai só ter que reler esse documento, ele vai ter que ter um pensamento crítico para poder entender aonde estão os erros desse artigo que ele está trazendo. E, com isso, ele transformou totalmente o processo educacional, que é olha com os teus olhos críticos e não absorve só essa informação. Então, isso foi a primeira coisa que ele disse. A segunda coisa que eu comentei foi que a inteligência artificial vai levar o professor a educar e não informar, que ele não vai mais precisar informar. Então, nós vamos voltar realmente a formar e não a informar. E eu acho que é isso que nós temos que também conseguir nessa paralela rede social, nas redes, é realmente não só informar, mas também formar, através de perguntas que a gente lança, através de questionamentos, através de críticas, através de uma análise. O Léo comentou de que fake news não existe, porque se é fake, então não é news. Ok, como a gente pode analisar o que é fake e o que é news? Então, e aí realmente entra Freire total, que entra na questão da autoanálise, da introspecção sobre mim, do processo holístico, que como eu me reaciono dentro dessas redes sociais, como eu, como pessoa, como indivíduo que pensa, sente e tem uma sensibilidade sensorial, como eu reajo às redes sociais e o que eu tenho que fazer com isso. E fundamental o que a Ramayana disse, a paz começa em mim. É exatamente aonde Pierre vai. Ok? A paz começa em nós. O processo educativo tem que começar desse ponto. E analisando aonde está a minha violência, aonde está o meu racismo, porque cada um de nós tem uma sementinha, queira ou não queira, por mais liberais, por mais que eu sou a favor da paz, sou a favor pacifista, eu tenho meus momentos que eu sinto que essa semente que plantaram em mim, ela está lá dentro. Então, nós temos que entrar em contato com ela, principalmente quando nós estamos nas redes sociais. Essa semente ela se transforma numa árvore, ok? Ela, de repente, aflui a toda a sua potencialidade e aí a gente acaba descobrindo, uau, eu falei isso na rede social, me assusto com a minha capacidade de violência dentro da rede social, de agredir uma outra pessoa. Então, esse processo também tem que fazer parte da educação.
E eu acho que o Léo trouxe no final, depois dessas análises sobre as redes sociais, o Léo trouxe a questão política que a gente não pode deixar de lado e que, logicamente, é a praxis da educação, que é a reflexão junto com a ação. Se a gente só refletir sobre as redes sociais, só refletir sobre a nossa violência, sem ter um processo de ação, então nós não vamos transformar o mundo. Como Freire disse, nós não transformamos o mundo, nós educamos pessoas que transformarão o mundo. Então, através da sua transformação. Então, eu acho que é isso que eu tinha de dizer. Eu acho que nós estamos essa sessão, para mim, é uma sessão muito refletiva, porque as outras sessões, vamos supor, são sessões que nós já tivemos até agora, que eu domino a temática. E essa sessão, eu sou praticamente um idiota no sentido verdadeiro da palavra, né? Eu tenho muito pouco conhecimento e poucas respostas. Estou realmente à busca. Então, realmente acho que um fórum desse meio, com Hanayana, com Bárbara, com Léo, com outras pessoas na área de comunicação, na área de mídia, etc., é realmente um processo de reflexão e de transformar essa reflexão numa ação futura dentro da educação e da cultura da paz. É, aí eu termino. Depois só queria falar mais alguma coisa no final, Daniela, sobre o próximo passo nosso e a conclusão desse ciclo de pré-congresso. Então, se tem perguntas. Não temos até agora nenhuma questão no chat. Quem quiser fazer questões, ou podem, em razão do número de pessoas, abrir o microfone também, quem tiver. A gente tem um tempinho ainda. Caso não haja, ou então, enquanto isso, eu aproveito para convidar a todos e todas aqui para fazerem as inscrições. Essas palestras, mini palestras que nós tivemos aqui, é só uma amostra, né, do que esses profissionais que se dispuseram a vir aqui podem nos ensinar. Congresso, as inscrições, estão todas as informações no nosso site, que é congressoedupaz.com.br. Todas as informações, todos os palestrantes estão lá. Bom, até agora eu não tenho nenhuma aqui, Davi. Se você quiser fazer a finalização, eu acho que está excelente por hoje, né? Eu só tenho a agradecer, não tenho nada mais a acrescentar, muito a pensar. É isso. Obrigada aos três, de coração. Foi muito importante cada ponto que cada um trouxe. Obrigada. Ok, eu só queria, então, nós vamos reunir essas quatro sessões do pré-congresso e vamos lançar na internet para as pessoas que tenham interesse. Inclusive, estamos buscando um fundo para abrir isso gratuitamente a todos. Houve uma pequena mudança na abertura do congresso, a abertura do congresso nós iríamos fazer de forma presencial e online na Universidade Unijorge, em Salvador, na Bahia, e nós tínhamos um programa para essa abertura, e essa semana, em virtude do assassinato da Bernadette, da mãe Bernadette, nós decidimos que nós vamos incluí-la dentro dessa abertura, mais do que é claro que a violência geral hoje em dia e a violência específica em Salvador exige isso, acho que, de nós, dentro de um programa de educação para a paz e não violência. Então, eu convido a todos a participarem, todos os salvadorenses a participarem presencialmente na Universidade Unijorge, aqueles de fora que presenciem através do online, da transmissão online, e nós vamos
ter vamos fazer uma homenagem a Bernadette e a todos aqueles que foram assassinados pela sua cor, sua raça, sua religião ou seu gênero, e prestar uma homenagem a eles nessa abertura, porque nós temos que botar um fim nessa violência. Sem dúvida, botar um fim pode ser de uma forma legislativa, pode ser de uma forma política, mas, sem dúvida, a base de tudo isso é a educação. E aí é que nós entramos, todos nós, com toda a nossa paixão, a vida, a paixão, a paz, paixão, a não violência. Então, muito obrigado por nos compartilhar conosco e espero realmente ver a todos na abertura do Congresso. Obrigada, gente. Maria Capra, muito obrigada pela sua presença especial aqui hoje, vereadora de Santa Catarina. A gente acompanha o seu caso, sabemos sim dele, né? Imensa injustiça e brutalidade com que tudo aconteceu. Obrigada a todos os participantes, ouvintes, todos os palestrantes que doam realmente, é o que eu falei da outra vez, tempo de vida, para a gente discutir sobre isso. E esse é um tipo de organização popular. Com poucas pessoas conversando, vendo os grupos que estão se mobilizando em relação a essas questões de paz, contra o ultraliberalismo, contra a exploração brutal que está acontecendo agora do homem pelo homem. A gente não vai aceitar isso, e eu conto com cada um de vocês no nosso congresso, que é só o começo para a gente continuar essa luta para todos nós. Muito obrigado, Davi. É o grande culpado por isso tudo aqui, tá? Ele que faz tudo, ele é que não dorme, ele é que organiza tudo e, assim, seguimos. Não é verdade, Seguimos. realmente não é verdade. Posso pedir se Maria Capra quer dizer algumas palavras? Beijo. Claro. Bom, boa noite, então, né, a todas, todos. Obrigada aqui por essa aula magnífica. Eu estou aqui com o meu filho, Arthur, e nós, juntamente com a minha filha Ana Luísa, fomos convidados, então, a participar desse evento hoje, né, desse encontro importantíssimo. Eu queria dizer a vocês que, na fala da Bárbara, no início, eu senti tanta dor, porque é isso, como se vai reagir a uma situação de extrema violência sem ser violento, né? E eu tenho pensado muito nisso, né? Porque a gente precisa controlar a ira mesmo, né? Porque nós somos humanos, né? E, ao mesmo tempo, eu diria que, na verdade, o grande motivo pelo qual eu tenho, com tudo isso que está acontecendo, que aconteceu, que está acontecendo comigo, conosco, né, enquanto família, e também grupos, né, as mulheres que também estão sendo violentadas politicamente no nosso estado, né, em Santa Catarina, pelo Brasil afora. Eu digo a vocês que, se tem alguma coisa que me deixou, que é o meu eixo, né, que está me fazendo, estou controlando, né, toda o ímpeto que tem, são os meus filhos. Acho que não passar para eles, que é a nova geração, né, quer dizer, são os meus filhos, e a minha sobrinha, né, as minhas sobrinhas, são as crianças da família, os adolescentes, a quem eu preciso mostrar que é possível fazer uma luta, né, no sentido, agora sim, não violento da palavra, vou ter que aprender, né, mas como fazer para passar por esse processo, né, mudando a realidade, porque precisa servir para alguma coisa isso que acontece comigo, e de modo que meus filhos, enfim, né, a nossa juventude da família, especialmente, não fique com raiva da política,
não se desacredite dos processos políticos, né, enfim, da necessidade da participação, e que compreendam que isso que aconteceu comigo e por que aconteceu é uma reação a uma situação violenta da própria sociedade, né? Então, eu não posso, na medida em que eu quero resolver o meu problema, criar outro problema, que é o exemplo que eu estou dando, né? Então, eu tenho feito manifestações, eu diria assim, dentro daquilo que eu posso, que a minha sanidade mental permite, e aquilo que eu estou organizando politicamente também, socialmente, né? De modo que isso sirva para alguma coisa, né? Para melhorar este nosso mundo. Não é só tentar recuperar o mandato, mas é, sobretudo, esse processo que eu estou vivendo, né, vivenciando, de perda do mandato, de perda de condições sociais e de trabalho também aqui no meu escritório, né, uma coisa assim inimaginável, né, uma reação da sociedade do meu município e da região contra mim, e que eu preciso administrar isso, né, e contribuir, porque, de fato, esse horror, né, que se instalou por conta de uma manifestação minha contra um horror que aconteceu e que está acontecendo de novo na nossa sociedade, né? A gente precisa ampliar, nós precisamos ter mais apoio, né? Não dá para uma cidade de 44 mil habitantes ter uma única voz que se levantou contra um gesto daquele, né? De residentes aqui, porque nós tivemos outras entidades e pessoas, enfim, que reagiram, mas de fora. Pessoas que aqui residem, né? Foi só eu, né? Então, como dizer para os filhos que é importante reagir, né? É importante reagir a uma ilegalidade como aquela, uma atrocidade como aquela, mas de modo que não se faça, não se tenha atitudes violentas também contra as pessoas que estavam lá, mas atitudes, eu diria, justas. E como disse, acho que foi a Hanayana, né? Sobre a justiça, né? Enfim, a nossa justiça, que é morosa, e aqui no Sul é uma situação muito diferente de outros estados, né? Nós vivemos aqui, o Léo da nossa região aqui, né? Em nome de uma cultura, de uma aspas, colonização, né, do Sul, né, por alemães, por italianos, enfim, aquela coisa, se faz horrores aqui em nome disso, da tradição. Então, nós temos um grande trabalho pela frente, me estendi demais, mas eu quero dizer para vocês que eu estou junto, né, como eu falei no chat, aí a Jaque nos convidou, nós estávamos numa reunião com a Clarice também, com o Observatório Judaico, esses dias, e soube dessa reunião, se não vamos participar. Meus filhos estão participando, enfim, na medida do possível, né, assistindo, e se tudo der certo, a gente vai para o Congresso. Eu acho que é importante. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. A gente vai conseguir organizar uma força de igual intensidade, só que oposta, da paz. Ao contrário, para lutar contra isso. Gente, grande beijo. Obrigada. Até o Congresso agora, hein? Acabou. Acabaram Obrigada. as reuniões pré-Congresso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi muito bom. Estou à disposição quando vocês precisarem outras vezes para a gente conversar. Vocês estão vindo para a Bahia, a situação da gente aqui, em termos da violência, está uma coisa assim, bem difícil, né? A gente está, das 20 cidades mais violentas do Brasil, 11 são baianas, né? A gente tem uma estatística, o ministro Silvio Almeida, inclusive com a atenção especial, porque em 7 dias, 31 pessoas foram assassinadas. Então, os números estão alarmantes, né? A mãe Bernadette é um caso que ganhou muita repercussão, mas a cada dia tem novos casos, e esses são os casos que são reportados à polícia, fora os outros que a gente não tem conhecimento, né? E é muito interessante ter a fala da Maria aqui, porque eu acho que nesse processo de busca da paz,
a gente não tem falado nesse novo Brasil sobre um processo que a gente precisa enfrentar, que é de desnazificação, né? A gente precisa passar por esse processo. E eu participei agora recente de um encontro de cultura de vários dias, muitos debates, o que está vindo pela frente, orçamento, etc. Mas a gente não ouve falar disso, né? E a gente teve, pela primeira vez na história, um presidente que foi eleito democraticamente pela primeira vez após a redemocratização, fazendo apologia direta à ditadura militar, né? E esse cara concluiu o mandato, foi lá tentar uma reeleição, o negócio foi bem apertado e a história continua, né? Por perto. Então, assim, é aquela história, a gente precisa continuar na luta, assim, mas eu tenho esperança. Então, é isso, tá bom, gente? Certeza que a gente vai se encontrar na Bahia, Hanayana. Tá bom. Obrigada, Então, até lá. Até boa lá. noite. Boa noite. Boa Obrigada. Obrigada, noite, pessoal. gente. Boa noite, Boa Léo. noite. Obrigado. Boa noite, Bárbara. Obrigado. Boa noite a todos.